você preferir, algo pensa em mim. Algo pensa em mim. Perceba que não é eu penso. Algo pensa em mim. E isso é fundamental. Em outras palavras, o que acontece é que você não é senhor do próprio pensamento. O pensamento é uma atividade do seu corpo que transcende ao teu controle consciente. É isso que estamos tentando dizer para você. Algo pensa em mim. Portanto, existe uma força que pensa em mim e que, obviamente, escapa à minha decisão, ao meu controle, à minha deliberação e assim por diante. Ficou claro isso? Eu não sou completamente responsável por aquilo que eu penso. Algo pensa em mim. Isso é fundamental, velho. Isso é fundamental você entender. Fundamental você entender. Tá certo? Bom, eu vou até ler a frase do Nietzsche, embora eu já tenha dito praticamente tal como ela é. A consciência é a parte mais ínfima e a pior de tudo o que o indivíduo pensa. Isso é ele escrevendo. Portanto, o inconsciente é o essencial da vida psíquica. Ora, aqui eu queria mostrar para você que quando Nietzsche fala em genealogia, o que realmente interessa para ele é por que aquilo que você pensou, né? Por que você pensou aquilo que você pensou? Ou, se você preferir, da onde veio o pensamento que brotou em você? Quais são as forças que estão por trás do brotar do pensamento que brotou em você? A isso chamamos genealogia. É a origem do pensamento em você. Então vamos imaginar que você deite num divã e atrás de você tem um psicanalista. Então o que é que você faz? Você fala coisas que te vêm à cabeça. Fala coisas que te vêm à cabeça é o que a psicanálise chama de livre associação de ideias. Fala coisa que vem à cabeça. O que é fala coisa que vem à cabeça? É o cara passeando com o spot, o holofote, pela tua psique. Está passeando. Ora, o que é que interessa a Nietzsche? Quem é que segura a porra do holofote? Porque não é você. É evidente que não é você. Quando você entra num ônibus para ir para Ribeirão Preto, você não diz assim, bom, na primeira meia hora eu vou pensar sobre biologia molecular. Segunda meia hora eu vou pensar... Não, aquilo vem ao sabor de uma lógica que não é controlada por você. Portanto, existe uma força em você, semelhante à do peristaltismo, que faz com que você pense o que você pensa. Ou seja, no peristaltismo, nesse momento, meus intestinos estão espremendo o cocô dentro. Mas eu não controlo nada, eles estão fazendo por conta deles. Da mesma maneira, existem forças fabricando pensamentos em mim que obviamente eu não controlo. Então eu assisto o pensamento brotar em mim. Eu assisto o pensamento brotar em mim. Então às vezes eu digo, nossa, olha o que eu falei. Aí alguém diz, pô, mas não foi você que falou? Sim e não. Sim e não, porque é evidente que o que me veio à cabeça movido por forças que não tem um eu que articula. Não sei se você está me acompanhando. Vamos imaginar que você vá ser entrevistado na televisão. Isso é um exemplo. Não, claro, você vai lá, você senta lá e o cara te faz uma pergunta. A coisa não funciona assim. Eu penso, depois eu transformo o meu pensamento em palavras e depois eu falo. Nossa, não acabaria nunca a entrevista. Então, o que acontece? Alguma coisa vai pensando e vai elaborando coisas
e a minha boca vai enunciando aquilo que surge na minha mente. É isso. E eu, não tem eu. E é isso que, no final das contas, é a principal ideia que o Nietzsche vai trazer, talvez a principal não existe eu. Porque, do mesmo jeito que você não controla o peristaltismo, você não controla o joelho, não controla o cotovelo, e não controla o pensamento. Es denkt in mir, algo pensa em mim. Não tem eu. Muito obrigado. Não tem eu. Não tem eu. Não tem eu. Não tem eu, velho. O fato de você concluir que não tem eu, fode 90% do que você pensa. Porque tudo que você fala começa com eu. Eu, não tem eu. Então quer dizer, não é o senhor que está dando aula? Claro que não. Eu estou sentado aqui e estou me assistindo falar. É óbvio que não tem um eu arquitetando coisas. Não existe eu. Existe força que produz pensamento, como existe força que peristalta, existe força que faz circular sangue, existe força que fabrica pensamento. Eu, quando muito, assisto o que eu mesmo pensei e, consequentemente, falei. Então, se você... É mais fácil para você perceber isso quando você está numa situação em que você tem que produzir um discurso muito poderoso. E aí você está ali e você percebe que você está falando, mas é óbvio que não tem um eu. Pega lá o que eu li ali, Não, as coisas estão acontecendo e você fica até espantado de ver o que você produziu. Caralho, velho, olha, claro, por quê? Porque não é você. É uma alma satânica. Não! É o seu corpo, só isso, é tudo o que é. É só o seu corpo, é só a imanência do corpo, é só a força vital, é só o corpo, é só o corpo. É só o corpo enquanto movido por uma energia que é um corpo que, movido por uma energia, tem uma certa competência de articulação de símbolos. Só isso. É só isso. É só isso. Então, não existe controle. Professor, o senhor é brilhante. Agradeço as forças vitais. Agradeço as forças vitais. Agradeço, né? É o que Spinoza chamava de Deus. Só que o Deus de Spinoza sou eu mesmo, né? É o Deus das causalidades imateriais, né? É o Deus das causalidades materiais. É o Deus das coisas como elas são. É o Deus das sinapses. É o Deus da energia vital. É o Deus que pensou no meu lugar. Mas não é que ele é outro em relação a mim. Ele sou eu mesmo. Eu enquanto corpo pensante. Algo que pensa em mim. Algo que pensa em mim. Enquanto você não entender que não tem eu nesse tipo de perspectiva, não tem como. Quer dizer, o que você poderia chamar de eu? A reunião de um corpo, que pensa, que corre, que peristalta e que é movido por uma energia que oscila e que oscila em função dos choques e dos encontros com outras energias. Não há nenhuma especificidade de você em relação a animais, plantas ou mesmo minerais. Nenhuma especificidade. Algo pensa em mim. Não é?